tempo atrás eu ouvi a história de um jogador de futebol americano num grande campeonato que de repente conseguiu interceptar a bola do time adversário e correr desesperadamente com todo o time dele correndo atrás dele. Ele atravessou a linha do gol, jogou aquela bola esquisita no chão e virou para receber os abraços do seu time. Só para perceber que o seu time estava cabisbaixo voltando para a reserva, quando finalmente ele olhou em volta e descobriu que ele havia atravessado o gol errado. Os pontos que ele marcou valiam para o outro time que ganhou o campeonato. Ele correu em direção ao alvo errado. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E nós estamos há 39 anos quase tentando correr na direção certa. Uma direção traçada pela palavra de Deus para a família. Por isso nosso ministério chama-se Palavra e Família. Não somente o canal de YouTube, mas programas de rádio e o nosso site da internet. Hoje nós vemos tantos correndo em direção ao gol errado, o alvo errado. Nós temos vidas e famílias sem propósito. O nosso propósito deve ser, a nossa família precisa ser um centro de missões e não um campo missionário. O que isso significa? Significa que em nosso lar, nosso dever é de formar os nossos filhos para que eles sejam cristãos de tempo integral. Pode ser que eles sejam missionários, pastores, educadores de tempo integral, mas pode ser que eles sejam autoexecutivos, eles tenham um trabalho, mas que sejam cristãos de tempo integral, visando o campo missionário, outro país ou outro lado da sua rua ou no mesmo escritório. Mas a visão é de alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo. Isso volta para aquela ideia do espelhar da glória de Deus, propósito que Deus tem em Gênesis 1 e espalhar. Agora, o espalhar significa que a família é o centro de círculos concêntricos de ministério desde Gênesis capítulo 1. Nosso problema muitas vezes é que nós vamos atirando ao léu e desenhando uma mira em volta da flecha aonde caiu. Claro que você acerta cada vez. Nós temos metas em quase tudo que nós fazemos na vida. Metas de vendas, metas de renda, metas de orçamento e tudo mais. Por que então nós empurramos com a barriga a vida familiar? Por que não ter propósitos e alvos e sonhos para a nossa própria família? Agora, por favor, nosso programa é voltado para a família. Chama-se Palavra e Família, mas nós não somos familiólatras. Infelizmente, alguns estão levando o pêndulo tanto para o outro lado que ignoram a família de Deus, a casa do Senhor, os irmãos em Cristo, cancelamos cultos para ter mais tempo em família. Eu entendo, tem exageros em que tem culto a cada hora e nunca temos tempo em família. Mas nós precisamos de equilíbrio. A família não é o centro, não é o alvo em si. A família é um instrumento criado por Deus para atingir o alvo que é o mundo, recrutar adoradores em espírito e em verdade. Deus começou com a família, não foi igreja, não foi creche, não foi sinagoga no Jardim do Éden, e designou propósitos para a família. Deus resgatou o mundo através da família de Noé e deu a mesma comissão de multiplicar-se e encher a terra com adoradores. Deus chamou a família de Abraão, em Gênesis capítulo 12, para ser através dele que Deus iria abençoar os confins da terra. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, nos lembra que Jesus Cristo é fruto disso. Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, para ser uma bênção para todos os confins da terra.
Nós precisamos, então, resgatar esses ministérios a partir da família, não como centro, mas como meio para alcançar o fim. Como Davi falou, são círculos concêntricos. Então, qual que é o círculo menor? No centro, o primeiro ministério é o ministério marido-esposa. A esposa sendo uma auxiliadora idônea, o marido sendo um pastor, um protetor da família, é o primeiro círculo. Logo em seguida, o ministério pai-filho, criando adoradores que veem sua vida com o propósito de adorar a Deus e chamar mais adoradores para Deus. E o próximo círculo é o ministério família mundo. Então, não com os olhos assim para dentro, só visando a nossa família, mas como a nossa família pode ser uma bênção para o mundo, atraindo mais pessoas como adoradores. Agora, não é uma coisa, eu faço isso primeiro, depois isso, depois isso. Não, a gente faz tudo ao mesmo tempo, mas com as prioridades corretas. O ministério marido-esposa, o ministério pai-filho e agora o ministério mundo afora. Nós estamos atingindo a prioridade da glória de Deus quando nós acertamos esses círculos concêntricos no centro do plano de Deus. Alguns têm uma ideia equivocada de prioridades, como se fosse uma lista de hierarquia. Primeiro eu vou glorificar a Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho, ou depois a igreja. Quando de fato, quando nós acertamos o plano de Deus, nós conseguimos fazer tudo isso para a glória de Deus. Talvez uma analogia um pouco diferente do alvo seria a ideia da família ser um time que tem como propósito ganhar o jogo, que é ministrar nesta vida, nestas esferas que Deus nos deu. Deus designou, nós entendemos, como técnico do time, o marido e pai. Mas ele tem a responsabilidade de servir o time e o propósito maior, escalando cada jogador no lugar certo. Para que ele mesmo desempenhe o seu papel, para que a esposa, mãe, desempenhe o papel da melhor forma, ele cria as melhores condições para ela ser craque no time. Faz a mesma coisa na esfera do ministério com os filhos, o discipulado e a disciplina dos filhos, para depois eles serem craques, eles também marcarem gol na direção certa, no gol errado, não gol contra. E da mesma forma, essa unidade, a família abençoando o mundo. Bom, vamos ser muito práticos. Quais seriam algumas maneiras pelas quais nós podemos, como família, resgatar essa ideia de um time em direção ao alvo certo? Bom, nós temos 2 livros que têm como capítulo, têm como ideias de ministério familiar. Então, tem muitas ideias em cada um desses livros, como a nossa família pode atingir o mundo, ter um ministério. Essa aqui é Ideias Criativas para a Família e 101 Ideias Criativas para o culto doméstico que tratam desses assuntos. Isso. Uma das ideias pode ser de como família decidir qual é o propósito da nossa família. Cada família é diferente. Deus nos juntou, Deus nos colocou aqui na terra para conseguir o quê? Como que nós em família vamos glorificar a Deus? Como que nós vamos ministrar para outras pessoas? E traçar uns alvos, uns objetivos dentro de 1 ano, dentro de 5 anos. Queremos talvez fazer uma viagem missionária, talvez para o Nordeste, talvez para um lugar diferente em família e trabalhar em prol desse sonho. Ou se mora no Nordeste, pode ser no Sul. Sudeste, exatamente, tanto lugar. Faz, em algum lugar. Mas algo em família, pode ser a adoção de missionários, em que você vai orar por esses missionários, enviar e-mail, talvez um pacote, alguma coisa, talvez até visitar esse missionário, sustentar talvez. Visitas especiais, alguém da igreja que está sofrendo ou está passando necessidade, talvez a família toda conseguir visitar essa família, encorajá-los, ajudá-los de alguma forma.
Ou ligações, você sabe de alguém que está passando por uma doença, sofreu um acidente, alguma coisa. Essa semana os netos estiveram em casa e todos juntos nós temos orado por um amiguinho em outro país que sofreu um acidente, passou por uma cirurgia complicada e conseguimos ligar pela internet, conversar com eles. São maneiras de olhar para fora e não visar apenas aquilo que eu quero. Resumindo, a nossa família deve ser uma agência missionária e não um campo missionário. Deus criou a família para ser um dos principais instrumentos, junto com a igreja, completando e complementando o ministério da Igreja Família de Deus para alcançar o mundo. Você tem sonhos familiares? Vocês têm se envolvido como time na obra do Senhor? Vocês têm traçado projetos e alvos? Porque se correr na direção errada, pode desperdiçar uma vida e descobrir que atravessou a linha do gol errado. Que Deus renove nossos propósitos e faça com que as nossas famílias não sejam ídolos, não somos familiólatras, mas que sejam uma agência missionária para alcançar os confins da terra para a glória de Deus.